Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Victor e hoje nós estamos aqui com o canal Fala de Graça mais uma vez para começar uma série de apresentação de livros, de indicação, de resenhas, em que nós vamos trazer para vocês bom conteúdo, bom material para vocês associarem no dia a dia do devocional, dos estudos e também como auxílio no próprio entendimento das Escrituras Sagradas. E hoje em especial eu gostaria de indicar esse livro aqui, Milagres de Jesus, do pastor Verne. Então veja bem esse livro, ele é um livro da editora Vida Nova, um livro realmente muito especial, e o subtítulo desse livro é Como os atos poderosos do Salvador servem de sinais de redenção. Você muito provavelmente já leu os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e teve algumas dificuldades na interpretação desses livros. Teve alguma dificuldade de entender os vários estilos literários que os evangelhos apresentam para nós ali nas narrativas do ministério de Jesus, os momentos em que Jesus ensinava por parábolas, os momentos em que Jesus falava coisas que muitas vezes é difícil para nós entender, mas para aqueles primeiros leitores, para aquele povo daquela época, muitas vezes isso fazia um grande sentido. Mas para nós temos esse desafio, né, esse trabalho de interpretar o texto bíblico e entendê-lo para os nossos dias. E isso muitas vezes é uma questão complicada. É difícil fazer essa interpretação. E os próprios milagres que Jesus realizava, muitas vezes eles não são simplesmente para mostrar que Jesus tinha poder e era poder, mas eles, como o próprio subtítulo desse livro vai indicar para nós, os milagres de Jesus, eles têm um objetivo de apresentar de maneira especial quem é Jesus e qual o poder que ele tem para realizar a obra da redenção, a maior obra de todas, que é o perdão de pecados. Nós encontramos nos evangelhos muitas vezes textos que nós não entendemos num primeiro momento qual é o significado desses textos. Por exemplo, aqui, você já leu aquela história muito famosa de que Jesus multiplica pães e peixes e ele então alimenta uma multidão. E a grande pergunta que fica é: por que será que Jesus multiplicou pães e peixes? Será que Jesus estava querendo ensinar que o objetivo principal e maior do seu ministério era matar a fome das pessoas? Era acabar com a fome no mundo? Será que o que Jesus queria ensinar através desse milagre da multiplicação de pães e peixes era que o objetivo final e supremo da igreja de Jesus que ele deixou na terra é cuidar dos pobres e dos necessitados? Será que esse é o objetivo? O texto bíblico vai ensinar para nós, juntamente com uma boa interpretação, usando o restante das escrituras, de que o que Jesus ali estava fazendo, além de ser um ministério de compaixão, de misericórdia, que todos nós devemos exercitar, ele estava querendo ensinar algo muito mais profundo, de que na verdade ele é aquele que pode saciar uma fome que a comida humana não pode. Como ele mesmo se retrata nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, ele é o pão da vida. Como também ele, de maneira análoga, diz que ele é a água da vida, que mata a nossa sede de uma vez por todas. Então, da mesma maneira que outros milagres acontecem quando Jesus cura os cegos, quando Jesus diz que ele é a luz do mundo em João 9, curando ali aquele cego de nascença, ele mostra logo em seguida que aquele homem que era cego via espiritualmente a verdade de quem ele era, enquanto os líderes religiosos eram cegos espiritualmente e não viam quem de fato ele era. Então Jesus quer, através dos seus milagres, os evangelistas querem, através dos seus milagres, apresentarem a mensagem de salvação de Jesus, para mostrar que ele não apenas é alguém que possibilita a salvação aos homens, mas alguém que definitivamente salva. Nós encontramos vários milagres em que Jesus muitas vezes opera os milagres e consecutivamente também ele perdoa os pecados. Então percebam, irmãos, como essa ferramenta aqui pode ser útil para você na leitura dos evangelhos, e ele vai trazer várias instruções
na leitura desses milagres de Jesus, e ele conta com uma explicação concisa dos capítulos. São muitas vezes, os capítulos contêm 4, 5 páginas, são explicações fáceis de entender. Sem contar também que esse livro, ele tem, através do entendimento, da leitura desses milagres, o pastor e teólogo Verne, ele vai trazer também aplicações de como esses milagres interferem não somente na nossa visão sobre quem Jesus é e o seu poder, mas como esses milagres interferem na nossa realidade cotidiana. Como eu posso aprender a disciplinar os meus filhos, a viver a vida comum do lar, a me envolver com a cultura e com o trabalho, a responder às grandes perguntas e dilemas que nós enfrentamos na nossa vida através de como Jesus operava esses milagres. E ainda há um último ponto interessante desse livro. Ele vem repleto de diagramas que ilustram esses milagres para que você possa entender, bem desenhado, como esses milagres podem influenciar a nossa visão sobre Cristo, sobre o mundo e sobre todas as coisas. Cristo é apresentado nos evangelhos para nós como o Messias prometido, o Deus unigênito do Pai, aquele que perdoa pecados. Se você quer esse livro na sua biblioteca, se você deseja essa obra para te ajudar na leitura dos evangelhos, fica aqui a nossa indicação da editora Vida Nova. Nós temos alguns exemplares desse livro. Você pode mandar uma mensagem para nós separamos para você. Que Deus abençoe. Fique com Deus mais uma vez no Fala de Graça. Até mais.